Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um super episódio, o terceiro episódio da 5ª temporada do podcast Conexão Customer. E cada episódio vai ficando mais bacana, cada temporada mais bacana, novidades. Hoje com 2 convidados incríveis também que conheço algumas histórias, mas a gente vai conhecer algumas histórias muito melhores. A gente já falando aqui vamos conhecer grandes executivos, grandes histórias, grandes mudanças, a gente vai aprender bem bacana. De novo, Josi, obrigado aqui. Para quem já assistiu a temporada, foi a primeira, segunda temporada, e algumas vezes o Josi tem uma história bacana. Para quem não assistiu, vou dar só um spoilerzinho. Para quem não assistiu, assiste, foi bacana, mas imagina uma pessoa que foi, e assim, eu sou super fã dele, uma pessoa que foi criado por uma mãe solteira, atendente de contact center. Muita gente do nosso mundo é de contact center. Meu filho não se mete nisso, não se mete disso, sai pra lá, mãe solteira disso. E hoje ele é dono da empresa de contact center. Parabéns, então, assim, que legal. É uma história mais... E tem mais outras histórias boas lá, coisas que ele contou que a mãe dele ficou sabendo depois, né? Mais boa. Então, Tá me entregando já. Obrigado por você estar aqui novamente com a gente. E 2 super convidados que vocês vão conhecer. Mas antes de conhecer, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer os apoiadores que viabilizam a gente fazer essa gravação e para poder disponibilizar gratuitamente para todos vocês, que é super bacana. Então, a Bidu hoje é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Então, quando a gente pensa de gamification, base de conhecimento, treinamento, comunicação, enfim, hoje é fera, grandes marcas, Natura, Ambev, 10 países. Então, realmente é referência. Obrigado a turma da Bidu por estar apoiando a gente novamente. A Coffee Life Brasil, que é a marca de café premium. Então, as comunidades de serviço aqui estão dentro da linha de café, tem uma pontuação de 0 a 100, então a Coffee Life sempre acima de 80%. Então, não só café premium, mas tem uma linha healthy, uma linha saborizada. Então, obrigado a Coffee Life por estar apoiando. E nessa temporada, a gente teve 2 novos apoiadores, que é a Sync Solution, que é hoje uma das maiores empresas nacionais integradores de plataformas de tecnologia. Então, tem essas soluções próprias para pequenas e médias empresas e são parceiros das maiores empresas globais. Então, grandes marcas nacionais de tecnologia são parceiros, trabalhou comigo há muitos anos. Então, muitos dos nossos parceiros, como a gente está falando aqui de executivos, a gente também tem que validar se são pessoas que a gente pode falar também. Então, me aturaram por anos lá na época da Oi. Então, obrigado, Leandro e a turma da Sync Solution. E a Uso Digital. A Uso Digital hoje também é uma das maiores plataformas que está muito ligada à cobrança e atendimento a cliente. Mas o mais bacana da Uso Digital é porque, em vez de ela ficar focada só em plataforma digital, ela une a parte de marketing digital. Então, como é que eu consigo fazer toda a parte de engajamento digital para ter experiência no atendimento e não só ficar só em tecnologia. Então, hoje tem de novo, que cresce todo ano, diversos cases bacanas. Então, André, a turma da Uso. E a Creative Studio, valeu, Vini, que produz, responsável por todo esse nosso podcast bacana aqui. Obrigado a essa turma de apoio. Mas vamos lá, vamos conhecer nossos convidados. A brincadeira é sempre a mesma. A brincadeira é a seguinte: primeiro a gente faz uma rodada, vocês já conhecem, faz uma rodada de LinkedIn só para eles vincularem o nome às pessoas. Depois a gente tchau LinkedIn e vamos conhecer quem são as pessoas por trás do crachá. Combinado? Vamos lá? Muito bom. E aí, Carol, super obrigado por você conseguir a agenda, conseguir disponibilidade. Quem sabe que a agenda executiva é complicada. Obrigado por você estar aqui com a gente. Super prazer. O prazer é todo meu. E quando, o Wellington, ele não pede agenda, ele convoca, né? Ser chamado para vir para cá é uma honra. Então, sem dúvida. É um super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, vamos lá, rodada de LinkedIn. Primeiro, tá bom. Carol Trancucci no LinkedIn, pode me seguir lá. Aqui embaixo. Ativa o sininho, como diz minha filha. Ativa o sininho. Meus últimos 20 anos foram na aviação, né? Acho que liderei aí o maior projeto de transformação de experiência do cliente da aviação. Então, acho que saí, eu trabalhei na Gol, da empresa conhecida pela barrinha de cereal para a empresa que é hoje, que tem internet a bordo, avião com mais espaço, treinamento, atendimento diferenciado, tecnologia, enfim, tudo que vocês conhecem aí. De posicionamento, e acho que fazer essa questão a experiência do cliente que sustenta a marca. Eu acho que aquela coisa que entrega a marca. Sem dúvida. É um trabalho muito, muito gostoso. E aí, depois fizemos pandemia, aquela
Coisa que todo mundo pode imaginar, né? Pós-pandemia. Pós-pandemia. E aí, quando a gente trouxe a empresa para os mesmos patamares, né, diante da pandemia, NPS recorde, as entregas todas redondinhas, bateu aquela hora que você olha e fala assim, cara, tem mais coisa para fazer, né? Sempre tem. Tem mais coisa para fazer nesse mundão. E aí eu tomei a decisão de começar o meu próprio projeto. Né? Então, me permiti, depois de 20 anos, fazer um sabático. Eu sou filha de Deus, né? Fiz um sabáticozinho e aí, depois disso, fundei minha empresa, né? Acho que tem muita coisa, a gente aprende muito, troca muito. Verdade. O Wellington tem sido, né, um super parceiro nesse novo momento. Mas, assim, tem tanta gente, tanta coisa, tanto negócio, tanto empreendedor, tanta gente começando. E a gente traz uma bagagem enorme, que é muito gostosa de fazer essa troca, né? Então, hoje estou fazendo alguns projetos para uma venture. Como é que é o nome dessa empresa? Iuvo, que significa Eu Ajudo. É isso, Eu Ajudo! Que bacana, que bacana. E acho que é porque isso representa muito a minha essência. Né, de gostar de estar junto, de ajudar, de trocar. E tem sido muito, muito, muito legal essa jornada. Acho que encontrar gente diferente e olhar, né, de uma outra forma. Né, tá num outro papel. Então isso tem sido bem gostoso. Aí, então, e um segredo. Carol, pensando em pandemia, junto com a Gol, uma das pioneiras em projetos de home office. Sim. Lá atrás, a gente fui lá na Gol ver, mas assim, falando de projeto, tinha gente que fazia home office, não, falando de projeto mesmo, de gente pra caramba dentro de casa. 100% então foi pioneira lá nesse mundo. Então a galera que trabalha de home hoje, muito do aprendizado a gente teve lá. Começo da pandemia, só uma curiosidade, no começo da pandemia, o que eu mais fiz foi atender empresas pra ajudar. Como é que vocês fazem isso? Né? Porque foi novidade pra todo mundo e a gente já tinha 10 anos de bagagem na história do home. E aí, sou o Kaká, depois a gente vai conhecer essas histórias. Mas, obrigado, cara, super bem. O Carlos, a gente tava tentando, acho que há 2 ou 3 temporadas em caixa. E agora a agenda que não sei quem. Realmente agora a gente conseguiu aí em caixa. Obrigado aí por você ter vindo, tá aqui com a gente. Não, na verdade, muito obrigado pelo convite. É como falou a Carol, é uma convocação. É muito legal aqui estar na Conexão Customer, né? Que história incrível. E imagino o desafio realmente em aviação, lidando com o cliente na pandemia, né? Então, que loucura. Bom, Carlos Sucar. Eu já estou profissionalmente há mais de 30 anos e, como você fala, é uma relação, são altos e baixos, então, e é isso que é super bacana, né? Tive a oportunidade de trabalhar em várias indústrias e também em várias áreas diferentes, atuei muito tempo com finanças, né? Quase 15 anos, e aí eu passei por várias indústrias, até que eu me especializei mais no mercado farmacêutico, né? A gente fala life science, área de saúde, que é super apaixonante. E eu já estou há quase 15 anos no meu 3º laboratório, né? Então, laboratório americano, laboratório suíço, agora estou com os franceses, né? Então, você vê bem aí diferentes culturas, diferentes formas de trabalhar e muito bacana. Então, super feliz de estar aqui. E aí, vamos trazendo os detalhes aí ao longo da última vez que eu tive o Carlos, ele estava num projeto, ele falou, não, acho que eu vou para um projeto B aqui de empreender numa outra empresa. Daqui a pouco ele foi me puxaram de novo para esse mundo. Eu quase fui, viu? Tinha umas coisas na mesa, mas acabei voltando. Voltou, né? Mas eu, com certeza, acho que a gente tem que pensar no projeto pessoal. Né? Acho que a gente não pode se vincular a uma empresa, né? Nós, acima de tudo, somos nosso CPF. Né? É isso que a gente representa e com certeza já tô olhando aí vários caminhos e vocês estão super evoluindo, né? Aí. Show. Vai rolar. Boa. Vou fazer a primeira. Vou mandar a primeira? Vamos lá. Então agora entenderam? Então tiramos os crachás e agora vamos conhecer as pessoas. Mas antes de fazer a primeira pergunta, é o seguinte. Como é que são chamados? É Carol, Carlas, é Suca, é Carlos, é Kaká, eu tenho apelido. Vamos aí. Vamos. Tu não contou aqui ainda não, hein? Eu já tive... Ó, enfim, ninguém chama de sobrenome, o Wellington já é nome difícil, então tem gente que são chamados de sobrenome. O Wellington sempre foi o Wellington. Mas eu falava que na infância o pessoal chamava, pra mim foi fácil, no bairro, né? Ney, mas neném pequeno. Mas eu brincava, meu irmão, o apelido do meu irmão é Du. Tá. Qual o nome dele? Não vai ser Eduardo, vai ser né? Eduardo, Até hoje, meu nome é William. Até hoje eu pergunto aos meus pais por que era Du. Ninguém sabe por que surgiu. Jura? O apelido. E assim, todo mundo conhece. Tem coisa de
Não tinha um... O D, assim, você menor, era o mais novo, era o caçula, ok, né? Nem. Mas assim, normal, mas até hoje ninguém sabe. Ninguém assim, lembra. Engraçado. Mas como as pessoas costumam chamar amigos ou família, normal, enfim. Não, eu sou Carol. No bar, Eu Carol sou mesmo. Carol. Carolina é sempre minha mãe brava. Então... Carolina quando ferrou. Quem fala Carolina. Carolina, fala... Ih, lá vem. Não, aí, hoje, tá aqui com a gente no estúdio a Rafa, aqui, que trabalha com a gente. Ontem teve alguma situação que... Eu sei que eu fui falar Rafaela lá. É isso? Não é, Rafa? Chamou a Rafaela. O que aconteceu? Era pra alguma assunto... Carol. E aí, é Carlos... Açúcar. Suca, né? Suca. O Diniz, quando me apresentou, ele fala com Suca, mas é o Carlos Suca. Normalmente... Sou os dois, né? É a mesma pessoa. Hugo Carlos Suca. Exato, Carlos Suca. Eu queria dar o nome das minhas filhas. Eu tenho gêmeas, né? Sou pai de gêmeas de 5 anos. E aí eu queria dar... parabéns. Eu escolhia nomes Malu, Carol. E minha esposa, não, isso é apelido. Eu falei, cara, mas alguém vai chamar só quando tiver bravo. Então já vamos... Não deixou. Daí virou Lara e Marina. Lindo. Quem sabe quem manda, né? Vocês entenderam quem manda, né? Entenderam quem manda. Boa. Vamos lá, primeira pergunta é o seguinte. Beleza, entenderam. Mas hoje são grandes executivos, reconhecido no mercado, reconhecido nas suas empresas e por todos os seus colaboradores. Mas quem era o Sucas e talvez lá no início o Carlinho ou a Carol? Lá no início, o que eu queria ser quando crescer? Porque hoje, quando você já está executivo, eu acho que ninguém... Não, menos a Mari, que nasceu dentro da Mari da Friboi, que é a família toda da Friboi. Sim. A maioria que ninguém foi assim, minha família é de advogado, vou para advogado. Minha família é de empresário, vou para empresário. Não, todo mundo foi mundo diferente. Olha que já passaram... Né? Já passaram aqui mais de 50 executivos. Lá no início, o que vocês imaginavam? Que naquela juventude, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser atleta, jogadora de vôlei, quero ser modelo. Assim, porque normalmente a gente que vai seguir na carreira, você tem o primeiro sonho e depois o mundo vai te adaptando. Quem era vocês lá no início, mas quem não era... como é que era? Como era pequeno Barbacena? Barbacena. Nossa. E aí? Como tem um ditado, né? Fala, a gente planeja e Deus ri. Né? Boa, essa é boa. Vou deixar a Carol aí primeiro aqui. Bom, quando eu era pequena, eu queria ser professora. Você é da onde? De São Paulo mesmo? Eu sou de Curitiba. Nasci em Curitiba, vim pra São Paulo com 6, 7 anos. Meus pais são da área da saúde, minha mãe é médica, meu pai é dentista. E eu nunca pensei em seguir absolutamente nada na área da saúde. Até porque isso é vocação total. É isso. Né? Mas quando eu era pequena, as brincadeiras de Carol era ou eu era professora ou eu era secretária. E aí o que vocês não sabem sobre mim é que minha primeira formação eu sou secretária executiva. É mesmo? E assim, não é que assim, cresci querendo ser secretária, mas pequenininha, sabe aquela coisa de brincar, montar as coisas no quarto, né? Ou eu tava dando aula ou eu era secretária de alguma coisa. Caramba. Sempre com essa... Mas tu chegou no início, assim, nova, ser monitor, alguma coisa de dar aula? Monitor. Eu fui... Quando meu irmão tinha... Meu irmão é 10 anos mais novo do que eu, né? Então, eu tenho 20 anos, meu irmão tem 10. Mentira. Boa. Ele é 10 anos mais novo. Então, quando ele tava, assim, 2, 3 anos, eu era auxiliar da professora do curso de inglês dele. Isso assim... Eu tinha, tipo, 12 pra 13 anos. E eu sempre fui meio engajadinha com essas coisas. Então, quando eu fiz catequese, aí a catequista virou pra mim e falou: você não quer me ajudar com a próxima turma? E era uma turma só de criança especial. E aí eu era auxiliar da catequista. Sabe, eu sempre tava enfiada numa coisa com essa cara de O bom nessa brincadeira aqui é que a gente vai sabendo o DNA das pessoas, tá vendo? Você vai sabendo como é que era o DNA. É isso. E aí... Mas já ganhava dinheiro com isso aí? Já ganhava alguma coisinha? Não, era só... Eu acho que quando eu dei a aula de inglês, tinha alguma coisa. Talvez devia ser desconto no inglês do meu irmão. Ou se eu ganhei alguma coisa, minha mãe nunca me contou. E foi guardando. Ficou com o seu manager. Ficou com o meu manager. Ficou com o manager. Não era igual aquela atriz. Investiu na minha educação. E aí depois, um pouco mais velha, eu sempre fui muito dessa coisa de grupo de jovens, né? E aí eu virei, tipo, monitora de adolescente, em coisas da igreja. Então, sempre muito, muito engajada nessa, né? Mas eu nunca pensei, quando chegou a hora de decidir, assim, agora o que eu vou escolher, minha profissão, que eu acho que é um momento da vida da gente muito tenso. Uhum. Eu nunca pensei assim, vou ser professora. Mas eu tenho sempre um sonhozinho aqui atrás, que fica vindo e fala, quando eu ficar mais velha, quem sabe eu não vou pra essa carreira acadêmica. Apesar de a gente estar lá no início ainda, mas nessa tua jornada toda você nunca deu
aula em... Aula, não. Assim, eu já bati na trave eu sempre sou muito convidada para dar palestra, né? Principalmente Sim. por causa dessa mudança de carreira que eu tive Aham. no secretariado. Então, as faculdades do secretariado, aí ex-professor e tal, sempre me chama pra falar sobre carreira. Que fala, cara, você fez uma transição, tipo, não lógica, né? Assim, dentro do processo da carreira do secretariado. Então, e aí, minha Entendi. experiência com sala de aula é mais Entendi. essa. E eu bati na trave uma vez de pegar uma Eu perguntei matéria isso pra porque eu dar sempre aula gostei, mesmo. porque eu fui, enfim... E qual seria a matéria que Fui você do dá aula? esporte e não fui pra esse caminho pra dar aula. Negócios e tal, dentro da grade Ah, do secretariado. Eu dei aula Bacana. também, né? De alguma FGV, forma, dei a aula. consultoria ela é uma isso, instituição, né? é Uma aula, uma isso, condução. é Então, isso. talvez com o nome. E acho que liderar tem um pouco disso também, né? De Não, você- é questão de transmitir o conhecimento, né? Tipo, É isso. Então, Bacana. tá dentro do. Acho que tá no DNA. Mas, Tá lá. antes de seguir pra esse outro pedaço, a gente começou lá no primeiro DNA É ainda, isso. professor aí. Vamos ver E o aí, teu Carlos. primeiro DNA? Que aí depois a gente vai ver assim, a primeira profissão. Mas aí teu primeiro DNA? Foi o que lá no início? Não, boa. Então, meus pais, na verdade, eram os dois executivos, né? Então, minha mãe trabalhava com tecnologia, fez física na USP, sempre trabalhou. Nossa, cara. Era a única mulher da classe na época, eram todos Que homens. maneiro. Uma doideira mesmo. Super. Assim, E pô, aí, é doido, eu falei assim, dá doido. Eu falei, É E olha, isso. trabalha até hoje, viu? Um Sensacional. exemplo. Tem 75 anos, é dona de Legal, pousada. A gente maneiro. tem uma pousada da família, mas é dela, é ela que toca. que é super legal. maneiro. Isso já foi na transição, né? Quando ela se aposentou da vida executiva, aí ela foi estudar, foi super Como é que é o nome da legal. sua mãe? Marta. Marta, parabéns, Ah, parabéns. Ó, isso. disruptiva aquela pessoa. Não, eu quero Super, ser. muito. Mulheres à frente do seu. Exatamente, Boa. é isso aí. Um super exemplo em casa. E meu pai também sempre foi executivo, né? Então tinha um pouco essa tendência, até essa expectativa. Eu sempre joguei basquete, então aí você tem aquele momento, eu era federado, joguei alguns Vai jogar clubes, bem, né? jogar bem. ó. Médio. Achava que jogava bem, né? Quando você, Não. quando você começa a chegar perto do adulto ali, você vê Você que vai o buraco vendo, é mais vai embaixo ali. E Mas não daí- tinha tanto investimento na época. Não tinha. Eu cheguei até a ganhar algum dinheiro, assim, nas categorias com 15, 16 anos, ganhava um troco ali, Boa. né? Então, era uma ajuda de custo ali, mas era interessante. Mas então você sempre sonha, né? Será você jogador de Jogador de basquete, basquete. não sei o quê. E aí, quando chegou na hora da faculdade, eu fui fazer administração de empresas, porque não fazia ideia do que fazer, não tinha nada assim que eu falava, é isso mesmo. Né? E quantas Gente, pessoas, né? Então, assim, Ah, acontece, dá tudo certo, né? Boa. E eu fui fazer administração. Eu acho que eu queria ser empresário, né? E acho que eu falo, o começo da vida é um ótimo momento para arriscar, sem filhos, Sim. leve, Sim. com tudo pela frente, mas acabou não sendo o meu caminho, né? Eu fui estagiar logo no primeiro ano da faculdade, primeiro com meu pai, numa Aham. empresa, ele também fez essa transição, né, de executivo para negócio, trabalhava com tecnologia, montou uma empresa que chamava FDS, FDS. Soluções Integradas. Pô, isso aí vai, estamos falando 2004, 2005, Aham. não, 94. 94, Ah, ó, 94, ó, eu já assim, pulando ah, as já pulando décadas. 10 anos. Eu tava fazendo Deu conta 10 de aqui, ponto. falando- Não. 94, 95, e aí eu comecei estagiando, daí fui fazendo a Mas esse transição. seu estágio foi o teu primeiro, vamos dizer assim, trabalho antes do esporte ou ali você no esporte? Chegar aqui Deu pra uma perto do pausa, microfone, deu eu vou vindo uma aqui. pausa. Ou você ali no esporte você já fazia alguma coisa para ela? Não, foi quando você pausou o esporte e foi pro Ah, eu jogava basquete e estudava, né? Essa foi a vida inteira. Quando eu entrei na faculdade ali foi quando eu parei de jogar por clubes, jogava na faculdade e aí já fiz a transição e começou fui a pro fazer já com 18 anos comecei a trabalhar, então no primeiro ano da faculdade fui estagiar e aí foi a vida toda. Boa. Pergunta, né? Turma de basquete lá, você também era no estilo da deixa, eu sou o capitão do time, eu organizo as coisas. Você era o cara mais. Cara, beleza, mas joga na minha mão que eu resolvo. Você era mais o líder ou era mais o meio, enfim, vamos chamar aqui o especialista do tema? Eu acho que mais o especialista. Mais especialista. Mais especialista. Boa. Top. Porque a gente vai aprendendo essas coisas de DNA. Aqui, eu fiz algumas reflexões na minha vida. Eu sempre fui muito de buscar coisa lá. Meus pais sempre falaram assim, cara, vai. Enfim, vindo da família simples, não é? Meu pai é advogado, mas era da Nacional de Marinha, não exercia. Minha mãe tinha um trabalho muito mais difícil, que é tomar conta da gente, dos filhos, né? É. Que assim, mas eu sempre falei, cara, vai, dá errado, então vai lá, futebol, aí eu fui capitão de time, eu fui, joguei até os 15, mas
cara, acho que não vai dar certo, não. Vai jogar vôlei. Ih, cara, não cresceu, não. Vai trabalhar, meu filho. Mas por que o DNA é legal? Porque você para refletir coisas que acontecem na tua vida e fala assim, meu primeiro teste, com 12 anos de idade, eu não passei. Eu tava na posição, não passei. Depois, o técnico falou, mas não quer jogar nessa outra posição aqui? E eu passei e depois virei... Sabe legal coisa? E a gente vê no nosso mundo dia a dia a pessoa certa no lugar certo, Sim, errado. sim. Essa coisa de arriscar, que eu já era professor. Aí, de novo, não cresci, mas quis continuar no esporte. Dava aula, sempre gostei da aula, então dei aula em curso, dei aula na FGV. E um amigo falou assim, cara, esse mundo de atendimento, esse negócio vai explodir. E eu voltei pra ser operador de call center. Então, essa coisa de você, voltei pra ser operador, já era professor, e disse, mas cara, vou nesse mundo. Então, de você, então, quando essas perguntas iniciais do DNA, você vê coisas que acontecem que você para refletir agora e falou, putz, cara, acho que faz sentido o que aconteceu comigo lá, isso é top demais, né? Tá meio na essência, Mas a gente viu um pouquinho do DNA. Mas você Manda vê uma como as aí, coisas né? mudam, né? E é legal esse ponto, porque de verdade eu não tinha uma posição de liderança, né? No basquete nunca fui capitão do time e era mais especialista. E sempre na minha vida profissional foi exatamente o oposto, né? Eu nunca me... Sempre foi mais difícil o começo e ser especialista e olhar mais o todo, mais a estratégia e fazer mais posições de liderança é uma coisa que pra mim acabou fluindo mais. Boa. Então, você vai se descobrindo também, você né? vê como que é? Boa. Manda uma aí. Boa. E o que usa desses primeiros aprendizados aí, desses primeiros sonhos hoje em dia? O que tu usa lá do esporte, né, que tu ainda tem hoje em dia? O que a Carol usa dessa vivência com a educação, com as crianças ajudando na igreja, que vocês conseguem usar hoje em dia? Vocês trazem até hoje. Sem ser, né, redundante, mas a questão de time é super importante. Eu acho que esporte coletivo é legal por isso, né, porque você depende de um time, você aprende que você depende dos outros, você não vai fazer sozinho. E acho que assim, no mundo hoje conectado, né, tanto pessoas, empresas, ecossistemas, é tudo integrado, todo mundo busca isso, né, então eu acho que isso é legal. E disciplina. Disciplina é um negócio que o esporte traz, assim, é super importante para as crianças, né, e para a formação. Tem um tema de performance, que a gente fala muito de time, trabalho equipe, e fala-se pouco de performance quando a gente compara com o esporte, né? Sim. Porque o esporte tem um tema de alta performance, tem um lado competitivo, mas pro mundo corporativo tem um tema de performance e resultado. Você traz alguma coisa, você consegue lembrar desse período lá do início também, alguma coisa, esse tema de performance? Porque... Pensei agora, tá, gente? Lembrei. É verdade, eu tô tentando resgatar. Normalmente se fala muito em time, coletividade e tudo, mas ninguém fala assim, cara, de performance, auto-performance, porque a gente sabe o mundo do nosso executivo, enfim. Somente quem tá em média gerência, que é desafiador. Puxava alguma coisa de performance também, tu? Ah, sem dúvida. Eu acho que esse é um ótimo ponto. E no final do dia, é como nas empresas. Eu acho que hoje tem muito uma pegada de time, de colaboração, mas tá implícito a performance por trás, não dá pra esquecer, né? Se não resolver o curto prazo e o dia... dificilmente vai poder perdurar no tempo, né? Ser longevo e poder olhar mais. Então, performance com certeza. E aí você traz muito bem. Esporte é performance, né? Boa. Eu lembrei disso. Vamos anotar aqui, Carol. Aquele nossa live, a gente participou junto lá do Vilnor, que a gente tem. Acho que essa é uma boa discussão do tema de performance, que é um time, abraçar uma árvore, mas o resultado vai, né? Isso. Mas e aí? E que puxou da teacher? Teacher. Eu acho que tem duas coisas, né? Acho que primeiro, uma coisa que tá muito na minha essência, assim, e quem tá mais pertinho, sabe? Eu sou uma pessoa de pessoas, né? Então essa coisa do cuidado, e aí por isso que no desenrolar da minha carreira, ir parar em experiência do cliente foi quase que natural, que é isso, assim, né? No final quando você quer ser professor, você tá ali junto com um grupo, monitor, né? Tem uma coisa do cuidado, né? Aquela coisa de você olhar para as pessoas de forma integral, entender a necessidade, né? Cuidar e comunicação. Eu acho que eu aprendi muito jovem, né? O poder de você dar sentido para o que as pessoas estão fazendo, né? E por que estamos fazendo alguma coisa. Então, acho que isso é uma coisa que eu carrego até hoje, assim, fortemente, né? Então, não tem ninguém que tá perto da Carol, trabalhou comigo e tal, que não sabia por que tava fazendo tal coisa, sabe? Então, assim, essa coisa de dar Essa aí é sentido. boa pra gravar. Boa. Dar sentido. Ó, pegaram essa aí, pessoal? Ó. Essa é dica boa. Essa é dica boa. Dá sentido. E Propósito, né? Propósito, porque é isso, assim, né? Eu lembro, no meu primeiro estágio,
contar história, que eu sou contadora de história. Meu primeiro estágio, eu fiz estágio na Mercedes-Benz. E aí um dia me mandaram Pessoa pra... chique, né? Tá vendo? Ih, Tu já viu, né? Fazer estágio na escolinha do não sei o que. Não, estágio na Ué, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Aí a primeira área que eu trabalhei na Mercedes, eles me entregaram um livro assim, Carol, pode fazer uma cópia desse livro? E era um livro, que isso? Aí eu fui, a professora, tipo, pé da vida, né? Absurdo, eu faço faculdade pra nananá, fiquei lá fazendo cópia. Aí quando eu voltei, porque lá era job rotation, né? O estágio, cada tempo. Quando eu voltei, era a minha festinha, porque eu ia mudar de área. Aham. Então, nossa, cagada. E aí a menina que trabalhava comigo, ela virou pra mim e falou assim: toda vez que alguém te der alguma coisa pra fazer, e você olhar e falar, cara, eu não tô entendendo o sentido disso, você pergunta. Questiona. E não é um questionador. Que não quer ruim, fazer, coisa ruim, não. Sim, mas Pra que precisa Pra que copiar? você precisa copiar? E aí, isso juntou muito com o que eu fazia quando eu era mais nova. E aí, toda vez que eu pedia alguma coisa que parecesse boba pra quem tava trabalhando comigo, e eu falava isso muito pros estagiários. Assim, gente, não entendeu? Pergunta. No máximo, você vai receber uma resposta do tipo, eu não posso te dizer o que é, mas isso aqui é muito importante. E acho que isso também tem um papel muito importante nosso como líder, né? Às vezes, no dia a dia, vai vindo um monte de coisa e você começa a pedir coisa e as pessoas que estão com você não engajam porque elas não estão entendendo. Então, mesmo que seja um trabalho bobo, né? Explica o sentido. Quando você dá propósito pra coisa, aquilo engrandece e as pessoas se sentem parte. Né? Então, acho que isso é Não, super isso é diferente. Né? Matador. Mas não é assim. Não, então, assim, só pra continuar nessa linha, quero até a pergunta seguinte. Nessa primeira aprendizado de carreira, a gente falou lá do DNA antes, mas começando a entrar, que você já trouxe, uma das primeiras perguntas o que teve de aprendizado quando você muda um pouquinho, você entra nesse teu mundo, e aqui a gente tá falando de início, mas isso também acontece atualmente quando você muda. Porque você sai de um lado e vai pro outro, né? Porque você falou de um tema de um aprendizado, mas hoje quando a pessoa você tá na área técnica e por algum motivo, cara, vem pra área aqui de 6X, ou você vê... Não vou dizer começar do zero, a gente tá falando aqui de conselheiro, né? Quando você vai conselheiro, cara, voltei a ser estagiário. Sem dúvida. Volto a ser estagiário. E aí? Deixa eu só fazer um complemento aqui do que a Carol falou, que me veio uma questão muito importante na cabeça. Existe não sei se vocês conhecem a teoria dos jogos. A teoria dos jogos divide as pessoas em 4 perfis. E 80% dos jogadores, eles são socializadores. Então ele não é um cara que tem um objetivo claro, uma meta clara, ele tá ali pra socializar. E aí tu tem duas questões, né? Ou tu dá um caminho pra esse cara e dá um porquê dele estar ali socializando, e aí tu utiliza o que ele tem de melhor. Sim. Então é 80% de toda a nossa base. Sim. Então geralmente numa operação de vendas tu vê, né? Pô, 20% vende muito, 80% não vende. 80% tá socializando. Mas se tu der um propósito, der um caminho pra ele, ele vai vir. Vai embora. Então essa habilidade é essencial, fundamental, né? Pra 80% da pirâmide. E aí, né, lá no início, pegando esse gancho, o que vocês tiveram de aprendizado assim, no teu primeiro estágio, e aí, bem no início de carreira, e assim, em cima desse estágio de carreira, o que vocês tiveram de aprendizado ou de medos e tomadas de decisões que também ajudaram na formação profissional de vocês? Porque acho que você vai ficando mais maduro, você tem mais aprendizado. No início você tá mais inocente, né? Então, assim, o que vocês pegam assim, lembra... Uma coisa, a pergunta dos outros foi muito por DNA lá. E outra coisa assim, cara, de aprendizado nessas primeiras etapas da carreira. Que fizeram que vocês hoje refletem, fizeram diferença para eu virar executivo hoje. Porque muitos que assistem também estão no momento ou inicial de carreira, ou já são executivos, mas no momento de transição. E tem alguns medos. Não, acho que os medos são saudáveis, né? E estão sempre ali em várias decisões. Eu fiz muitas transições, né? Então, realmente, acho que tem que encarar, né? E aprendendo ao longo E esse é o teu jornada. primeiro estágio? O primeiro estágio foi com que foi aonde? Então, meu primeiro estágio foi na não foi com FDS, seu pai, né? foi com seu pai, é verdade. E ali foi um desafio grande, porque eu era filho do dono, então tinha toda essa situação. Boas histórias. A empresa de 50 pessoas, aí eu eu era um estagiário, mas cuidava de toda a parte comercial. Eu que, no final, fazia os contratos, eram contratos enormes, né? Meu pai vinha de uma multinacional, então trabalhava para multinacionais, então eram valores grandes, então foi uma responsabilidade muito já, assim, no susto, no sabe? primeiro já No repensar. começo ali.
E a primeira transição que eu fiz foi quando eu saí da empresa do meu pai não queria, ficou muito bravo, né? E eu acabei indo para Credicar, acho, assim, se não me engano, ou Banco Safra, foram tantas empresas nesse começo. Então, e ali ainda teve uma situação familiar, sabe? Ele Como não que você se queria. desvincula? Não queria. Eu falava, não é um bom sinal, você tá metido em várias coisas, não sei o quê. Só que eu já queria voar a minha história, né? E aí acabei... Não, mas esse é um bom ponto, e até pra quem tá aprendendo, que assim, é legal esse tipo de experiência que é uma tomada de decisão sobre a sua carreira, e muitas pessoas ficam muito vinculadas, não, eu não vou... Cara, é a tua carreira. Acabou de falar, a Carol falou assim, eu preciso tomar uma decisão, tava bem, a família bem, provavelmente tem essa discussão de sucessores muito natural, e você lá no início novo, tomou a decisão de sair de uma... Um ambiente, É um ambiente confortável, né? Super. E pra arriscar, como foi isso pra você? E assim, eu acho que esse tipo de história é legal pra galera falar assim, com certeza não deve ter sido fácil no início, mas isso mudou muito a tua história, né? Porque acho que você tem que ver o seu projeto, a sua vocação, o que você quer naquele momento também, né? Então eu queria conhecer empresas maiores, eu tinha essa curiosidade. Até uma vez que eu vou dizer assim, eu já não tinha ido para um lado, eu ser empresário, né, investir, abrir um negócio. Meus pais eram muito focados de eu trabalhar, né? Minha mãe, principalmente, ela achava que assim, grandes empresas era muito mais seguro, né? Então teve essa tendência. Tanto que depois eu vou contar, mas eu tive uma transição bem interessante aí no meio da carreira, onde aí sim, só que já num outro momento de vida, com outras responsabilidades, né? E aí eu fui empresário por 5 anos, né? Então ainda tem essa Mas história. lá depois não teve briga, não. O pai que eu chegando em casa, não quero mais falar com você. Você me abandonou, eu preciso de alguém. Teve isso, não? Sim. Tipo, mais ou menos. E a gente nem morava junto, né? Meus pais já eram separados nesse momento. Então ainda tinha, né, as histórias, o que minha mãe comentava, o que meu pai comentava, com certeza não super alinhados, né? Então, Como é o nome do seu pai? Victor, o nome do meu primeiro filho também. Então, ó, tá vendo aí? Deu certo. Seu filho saiu, ó, deu certo. Valeu a pena. Valeu a pena. E lá no início também, né? Depois desse estágio, teve alguma... Eu não quero mais isso pra minha vida. De vez quando eu saio do microfone aqui, a gente volta a poder, senão foge muito. Não quero mais isso pra minha vida. Vai ficar... Não, cara, realmente aqui trouxe uma bagagemzinha. Eu acho que a nossa geração é uma geração que né, a família valorizava essa coisa da carreira, né? Verdade. Do você, né, ficar muito tempo no mesmo lugar e crescendo. Então, acho que muito nova eu assumi essa... Né, eu sou a mais velha, eu sou a prima mais velha, a neta mais velha, a irmã mais velha. Então eu tinha essa coisa, né... uma cobrança que não existia, que era da minha cabeça, de que eu tinha que ser o modelo pra todo mundo. Então eu tinha que ser muito boa no que eu fizesse. Que pressão, hein? Imagina. É engraçado, né? Essas coisas que a gente Cria. né? Então acho que meu primeiro desafio quando eu comecei a minha carreira profissional era lidar com essa coisa de que eu tinha que dar certo em tudo. Né? E ajustar isso dentro usar isso pra me impulsionar e não pra me jogar pra baixo, né? Então acho que eu fiz muito esse, mas era uma coisa interna comigo mesma, né? E aí minha mãe é uma mulher muito forte, né? Eu sempre gosto de trazer isso, assim, aquela mulher empoderada e tal, que trabalhou 3 faculdades, não sei quantas pós-graduações, na medicina ia se enfiando num monte de coisa pra administração e tal. Então eu tinha aquela coisa, a pressão subjetiva do exemplo de que eu tenho que ser tão boa, né, no que eu fizesse quanto a minha mãe. E aí, assim, aquele momento de passar no estágio, e eu gosto de lembrar isso, assim, as dinâmicas, eu nem sei mais como é hoje, porque na nossa época, acho que se a gente passasse pelo processo seletivo da nossa época, hoje, eu não sei se a gente passava. Ou desistia no meio do caminho, porque tá demorar. É isso, era um monte de etapa, Nossa. e essa coisa de se expor, é verdade, né, pra mim, no começo era muito difícil. Né? Então aquela coisa em grupo, e aí o case, e aí você... Não, calma. Coisa de se expor pra você editar, é muito difícil pra você? Jurou. A professora? Não, era muito difícil. Hoje não, hoje pra tranquilo. Mas era assim, porque você assume um outro papel, né? E aí você fala, tá, agora é todo mundo aqui igual a mim. Às vezes, muitas pessoas da sua sala, da faculdade, concorrendo com você pela mesma vaga. E aí, tipo, meu Deus.
se eu fizer tal coisa, eu faço, a outra pessoa não. Então isso pra mim foi o primeiro desafio pra lidar. De falar, cara, o mundo tem as competições, né? Você tem que ir, e não é no derrubar o outro, no falar do que o outro não é bom. Acho que é sobre você saber colocar as suas qualidades. Né? E assim, às vezes a gente olha e fala, cara, hoje existem tantas pessoas que, pra falar que o seu trabalho é bom, precisam falar que o trabalho do outro é ruim. Tem muita gente que carrega isso, né? E a hora que eu aprendi que, ok, vem com o outro e uma hora você começa a puxar. Então, mesmo quem não veio agora, depois vem, né? E você, os caminhos da vida vão se encontrando. Então, eu acho que aprender a estar nesse lugar de disputar, de concorrer e tal, porque o vestibular ainda é uma competição mais velada. Você não sabe com quem você está concorrendo, né? Sim, mas mais ali invisível. numa Mas dinâmica de grupo. O processo seletivo do começo do estágio era aterrorizante. Não, eu lembro que os de trainee eram todo mundo na mesma sala. Isso. E aí vai diminuindo, né? Então resta um ali. Você fala, meu Deus, que jogo é esse, né? Eu não sei nem se existe isso ainda, mas, Eu também não. mas você falou uma coisa e, pessoal, vai pegando essas dicas. Essa coisa de você entender as suas qualidades e tomar cuidado com... Porque as pessoas são muito ligadas no que os outros falam, no que os outros fazem. É isso. E esquece. Você fala... O bom... Tô ficando velho, né? Lembrando disso, minha época de... Porque pra mim, eu falo assim, pra mim a maior experiência de liderança na minha vida foi quando eu fui supervisor de contact center. Porque você fazer gestão de 10, 20, 30 pessoas que fazem exatamente a mesma atividade, só tá falando só de 100% de pessoa. Mesma coisa. Tô numa outra posição. Aqui meu cara de tecnologia, aqui meu cara de financeira, aqui meu cara... Tem perfis diferentes. E antigamente no processo seletivo que era isso, tinha algumas fases que você tava dinâmicas de grupo, que não sei nem se fazem ainda. E era muito claro que dependendo, tinha aquela, quero ser o primeiro, quero ser o último. Aí dependendo do processo, eu particularmente, dependendo do processo, se eu tivesse muito seguro, gostaria de ser um dos primeiros, não era muito querer escorrer para primeiro. E se eu ainda não entendesse muito, eu deixava para ser um próximo dos últimos, para eu entender toda a dinâmica. Claro. Cara, mas era engraçado, quando eu ia contratar a gente ou participar de você, dependendo da apresentação, você olhando para umas cadeiras, as pessoas murchando na cadeira assim. Eu assim, cara, mas não chegou nem tua vez, mas quando ele olhava uma outra pessoa, a pessoa falava assim, putz, ferrou pra mim. Eu não tava assim, não sabia nem o que eu queria, de repente, assim, eu quero uma só crua pra poder moldar. Mas a pessoa nem sabe e já começa... Por isso que eu você falo falou, isso é importantíssimo. Assim, que essa coisa da decisão cuidado. aos 15, 16 anos do que eu vou ser quando crescer, ela é uma decisão dura, né? E Dura. acho que sorte dos nossos filhos, que acho que eles estão pegando um mundo muito mais simplificado nisso. Né? Que é do tipo, ok, você pode decidir uma coisa agora e daqui a um tempo você pode ser outra coisa. Não tem problema você pode mudar. ser várias, você pode ter carreiras simultâneas. Então, eu acho que isso traz uma leveza, sabe? Porque é a vida no final, é o que vai moldar a sua vida. Né? E ok, vai ter concorrência, você vai ter que participar da dinâmica, talvez hoje não seja mais assim, mas né, existe de alguma outra forma. E acho que é importante quem tá começando, olhar pra si e falar, cara, o que eu gosto? No que eu sou bom? Né? Dentro dessa profissão que eu tive que escolher aqui, ou pra essa vaga que eu tô concorrendo, quais são e esquece os outros. Né? Não fica... porque isso é uma coisa que vai ser a vida toda. Fato. Né? E eu acho que isso, pra mim, é uma coisa muito marcante desse período. Boa. Não, três dicas importantes nessa discussão. Primeiro, veja as tuas qualidades e não tenha eu queira se antecipar o que a pessoa vai querer. Porque, de repente, o cara que tá do outro lado, eu quero um perfil... Nossa, se mata com medo de morrer, né? Não, eu falo o seguinte, eu não quero o cara assim, não, porque eu já trabalhei em um monte de lugar. O cara do outro lado não quer isso, eu quero o outro. Então, imagina assim, num processo seletivo. Pô, legal, tem muita gente aí com experiência, mas como eu não tenho experiência, tenho muita vontade, eu consigo me adaptar muito mais rápido. De repente, o cara tá contando, eu prefiro você do que o cara com vício. Não tem. Segundo, não tenha problema de depois você mudar. Não acha que você tem que ter uma decisão. Estamos aqui, grandes executivos, mudando de carreira. É isso. Tomando algumas decisões de mudança de carreira. Então, como isso, a Carol tá falando, o mundo é cada vez mais aberto para isso, até quer isso. Até quero isso. Você pode ter vários papéis hoje em dia, né? Então, eu tô lendo um livro que chama Anticarreira, né? Olha, e que do Joseph Tepperman, ele é consultor de recursos humanos, bom, super empresário hoje, enfim.
E ele fala muito isso, que hoje você pode ter vários papéis concomitantes, Sim. né? Você pode ser consultor, palestrante, trabalhar em conselhos, como a gente estava conversando, que é uma coisa que eu estou super procurando. Aí você pode estar executivo num dado momento. É isso aí. Né? Ser dono de uma casa que você aluga no Airbnb. Então tem várias maneiras de você ter receita, de Sim. você ter contatos, né? De você estar atuante na sociedade. Acho que a parte de voluntariado também, cada vez mais Ajuda, né? importante, abre várias portas, né? Um super networking. E Então, não é mais não, mal show. visto, né? Antes, É. pô, cara, não, Não, hoje, pô, que vai legal. perdendo tempo, né? Exato, exato. Não tá focado não, aqui. acho que as ONGs cada vez ganham mais espaço. Então, né? O mas terceiro nesse setor é momento super tem. importante. Não, calma aí, deixa eu fazer uma. Vai lá, faz uma você. Não, Tem- Não, não, não. Tá na ponta da língua aí Já já. tá, não, nesse momento, a gente tá dando uma dica aqui, mas que nem todo mundo tinha acesso. Hoje em dia o acesso à informação é mais fácil. Perfeito. E hoje em dia a gente tem que ensinar a aprender, não é? O conhecimento antigamente era muito, muito pior. E tem um tema de segurança de quem vai passar a informação. Sim. Para alguma dessas tomadas de decisões, vocês tiveram que ter algumas inspirações e alguns apoios. Porque, assim, é óbvio que eu, assim, cara, dane-se meu pai, eu quero aqui... Não, mas calma. Você teve que ou você buscar umas informações e, com certeza, buscar algumas inspirações. Quem foram as inspirações de vocês neste período de... Não vou nem dizer porque tem inspiração em vários momentos da sua vida, né? Sem dúvida. Mas normalmente nesses momentos iniciais, nesses momentos iniciais ou no momento de mudança brusca que fizeram com que vocês deixa eu ouvir um pouquinho a opinião, não quer dizer que eu tenho que seguir 100%, sabe, gente? Assim, Perfeito. cuidado, carreira é sua. Quem foram as inspirações de vocês nesse momento que vocês sempre lembram? Acho que no começo da minha carreira, lá no comecinho, Carol, começando a trabalhar, minha mãe tem esse papel muito importante. Acho que é bem Como é que é a natural. sua mãe também? Ângela. Ai, Acho que é bem natural, né, de quem tá começando, você ter alguma coisa na família. sim, sim. E aí, esse papel de alguém que te inspira, pra mim é uma coisa que é essencial. Se com quem eu tiver junto não tiver inspiração, não tiver brilho no olho, não tiver aquela coisa que mexe aqui dentro, assim, não flui, não vai. Então, né, eu tive a sorte de ter, assim, né, eu fiquei muito tempo numa mesma empresa, que foi uma empresa que se transformou e passou, né, todo mundo que trabalhou na Gol, trabalha na Gol, fala, né, a gente viveu várias empresas dentro de uma empresa, e acho que por isso que, né, tem tanta gente que fica tanto tempo. Mas eu tive a sorte de ter pessoas muito marcantes, né, em vários momentos importantes da minha carreira, que eram aquelas que ou que vinham me instigar com alguma coisa, né, de falar assim, o que você acha de fazer isso aqui, tal coisa adicional, né, ou diferente, e que às vezes vinham e falava, cara, dava aquele empurrão e falava assim, vai, né, se joga. E acho que assim, mais recentemente, meu marido tem, né, esse papel super Legal, importante. bacana. Meu marido é um executivo de finanças, Eduardo Masson. Boa. Te amo. Boa, aê, isso aí. E acho que ele tem esse papel importante de... Ele é todo agitado, todo conectado, todo, Ó. né? Não, também pra acompanhar. Carioca. Ixi. E aí ele vem de vez em quando, dá aquele apertão e fala, cara, se joga porque você tá com medo, né? Ou... Legal. Sério mesmo, você vai aturar esse tipo de situação? Então, eu acho que é super importante a gente ter esses apoios, né? Bacana. No começo... Não, mas lá no... E isso é legal de você ter isso em toda a tua vida, inclusive Sim. atual. Isso faz muita diferença, porque a gente, não, a gente tem que ser provocado o tempo todo, né? Você Sim. falou legal. Mas lá no início lá do estágio, aquele lá no início, porque nesse momento, tirando a família, porque Sim. tá ali por isso, é difícil você ter alguma inspiração ali no dia a dia, porque isso... Não, hoje em dia tem um monte de estudioso, liderança, blá, blá, mas a gente sabe que as lideranças mudaram também Sim, no decorrer do tempo, sim. né? Não quer dizer, de novo, gente, ela tem 25 anos e ainda tá novinha, mas assim, Tô começando. tinha alguém lá no início, que depois dessas mudanças, que ali no... Não sei se foi na Mercedes ou algumas primeiras que... Sim. Cara, esse cara aqui tá me ajudando. Eu tenho hoje um amigo que ele era executivo da Petrobras e, assim, começando lá, dava aula em cursinho, aí chegava, vou pedir demissão, ele... Calma. Tu acha que tu vai mudar de empresa, vai mudar a tua vida? Não, chegar cheio de ideia, tá escrito, ó, bota no papel. Não, mas... Cara, se você não escrever aqui, eu não vou nem te ouvir. Não quero apresentação, não. Escreve pra não... Então, um aprendizado de celular, mulher querendo... Acho que tu vai mudar a vida. Então, até hoje, Gilberto, grande abraço.
E tinha alguém lá nesse lado início, porque vem sempre, mas alguém que... Cara, Sim, esse acho cara que me lá puxou na mão lá quando eu mais precisei. Lá na Mercedes tinha uma pessoa chamada Patrícia Félix. Né, a gente se acompanha até hoje, né, já tem alguns anos, né? Obrigada pelos 25 anos, mas não são 25 anos. De carreira. São 20, né? Só na aviação, vocês imaginam. Mas a Patrícia foi, assim, uma inspiração pra mim, né? Eu fui estagiária dela um período e ela era aquela pessoa que, sabe, fazia enxergar além do que era aquilo e falar, cara, olha pra carreira, cuida disso. Até hoje... Que legal, é legal lembrar, né? Eu gosto dessas conversas por isso. Até hoje eu tenho um porta-lápis pretinho, assim, que quando eu fui efetivada, ela me deu e falou assim, isso aqui é pra você lembrar de mim e de que você conseguiu. Que legal. É um porta-lápis. Assim, mas é um símbolo, bacana. Todas É um as símbolo. mesas Bacana. que eu ocupei símbolo. de escritório, eu sempre levei aquele porta-lápis junto comigo, assim. Então ela foi uma pessoa muito, assim, de inspirar lá no comecinho. Boa. E isso, cara, lá no início, porque você falou que tem muito lá, tinha um familiar, né? Mas quando você tomou a decisão, teve também gente... Com quem você foi conversar pra tomar ali, dividir o negócio de que você ia falar pro seu pai que você nunca mais trabalhar com ele? É o culpado, já conta. Alguém é o culpado. Alguém puxou isso daí. O Victor, né? Victor. Ele já, ó, deixa eu saber quem foi Deixa eu ver que me... quem foi. Olha, o pior é que, assim, conversei muito com a minha mãe naquela época dona Mãe. e no começo eu acho que é bastante natural. Mas eu vou trazer até uma outra perspectiva, porque eu tava refletindo aqui, eu trabalhei em umas 4, 5 empresas no começo de carreira, né? E às vezes, assim, ser super honesto aqui, tem alguém que me marcou, que me pegou pela mão, que deu aquela cutucada e que me ajudou, não, sabe, não me veio ninguém, e às vezes faz parte, né? Mas eu acho que o que é interessante, que eu deixo para as pessoas... Não quer dizer que não teve, mas assim, é porque isso. teve várias que foi te construindo, é isso? Talvez, né? Mas eu acho que buscar essas pessoas é super interessante no Verdade. começo, né? Eu acho que é muito mais trabalhar com líderes do que trabalhar com empresas. Então, se eu deixar um conselho e alguma coisa que talvez eu não fiz, busque pessoas inspiradoras desde o começo, que você se inspire e que te ajudem a trazer, né, o propósito. E aí, depois, ao longo da carreira, graças a Deus, aí... Não, gente, olha que... Gente, prestar atenção nisso. Independente disso eu não ter feito... Talvez isso pode ter sido... Não, justamente porque façam. Isso, assim, cara, Com certeza. façam. Eu tenho a mesma opinião. Ótimo. Assim, não tive ninguém, mas me ajudaria muito mais. Não, eu já refleti muito mais sobre longe isso. eu tive Que legal. pessoas. Já super refleti sobre isso, né? Porque e hoje em dia um líder super inspirador na empresa que eu tô trabalhando agora, ele comentou isso. Ele falou: não necessariamente você vai ter sempre líderes e chefes inspiradores. Saiba também viver esse momento, passar esse momento Perfeito. e buscar o caminho, né? Então eu acho que faz parte. Busquem. Boa dica, boa dica. Não espero. Boa. Eu tive, depois, no final da minha carreira lá, eu tive clientes, 2 clientes, que até falei da outra vez aqui, o Elvis e o Thiago, que eu acabei me inspirando nos caras. Falei, como eles estão, onde eles chegaram, como eles fazem, como eles conduzem. Mas, de fato, nesse começo, não tive ninguém. Tenho muito forte a minha mãe, né? Também como uma mulher forte, empreendedora, atendente. Depois foi, teve toda uma história de começar a vender pão de mel, começar a vender isso, não sei o que lá. E aí minha mãe abriu loja, abriu café e hoje tá lá, comprou um sítio no interior e tá morando. Mas, de fato, a gente tem que buscar. Eu acho que teria acelerado mais a minha carreira se eu tivesse buscado. Boa. Bacana. E hoje em dia tem tanta gente, né? Acho que Tem. tipo, nós estamos disponíveis, Exato. né? Mas tudo Super. tá mais acessível, né? Eu isso. respondo no LinkedIn se alguém me pede eu ajuda. também. Na Exatamente. empresa, se alguém me manda, olha. Mentoria é uma coisa super comum hoje. Exatamente. Eu lembro a primeira vez na empresa que tem um mentor, tem o coach, tem um sponsor, e de verdade, são funções diferentes, Sim, né? E sim, eu não fazia a mínima ideia. Eu comecei a escutar aquilo e falava: o que é isso, gente, né? Não, e era tratado como? Muito. Agora tem uma Ah, coisa eu que fiz assim... até mentoria reversa eu já fiz agora. Boa, super mas legal. o teu ponto é importante, que tem uma característica do latino, enfim, brasileiro, bem, que é, independente se a pessoa é mentor ou não, se a pessoa te pedir pra ajudar, a gente gosta de ajudar. É isso. Então, assim, se a pessoa quer ser ajudada, eu acho dificilmente, aqui passando por milhares de executivos, enfim, a gente conta milhares, vários executivos, passaram 100% deles, talvez não consiga te ajudar na hora ali, mas ele vai ter um prazer de ajudar, porque
Não é porque ele tá ali porque é executivo. Não, porque faz bem pra gente. Quanto mais a gente compartilha, a gente aprende mais compartilhando. E tem uma coisa, né? Sem dúvida. Até talvez vale uma pergunta aqui. Quanto mais a gente vai crescendo na carreira, queria ouvir de vocês também, tem essa percepção, mais solitário é. Perfeito. O empreendedor, então, bom, tu empreendeu, o Carol tá empreendendo, é muito solitário. Não, e às sem vezes não dúvida. é porque tu não tem as conexões, é porque ou tu tá com o tempo tomado, ou porque Sim. de fato cada um tá no seu cantinho. Daí tu se encontra com empreendedores executivos, todo mundo tem aquela dor, é tão bom conversar. É Tu fala, isso. É, você tem umas Ufa, decisões que você não é. pode compartilhar. Depende do Sim. nível. Então, exato. Se você Quando compartilhar com a família pode dar crise. Se você compartilhar É com isso. quem tá embaixo, pode dar... "Ah, O Dimitri, também grande amigo, o Jimmy, que é presidente global da Atento, uma vez ele falou sobre isso. Quando você vai chegando a CEO, umas carreiras mais felizes, você falou isso também. muito solitário. E é importante, né, quando você acha essas conexões pra trocar, né? Acho que esse momento que eu tô vivendo de transição, eu me reconectei com algumas pessoas que a agenda atribulada do dia a dia não me permitia. Né? E aquelas pessoas que... Vou até citar alguma pessoa aqui. Monique Bernardes. Maravilhosa. Monique. Acho que eu e Monique, a gente tem trocado muito nesse período, assim. E assim, Legal. as nossas carreiras de tempos em tempos se encontravam. E aí, a gente se encontrou no curso de formação de conselheiro no IBGC. Ela tinha sido líder de uma das meninas que veio trabalhar comigo. E a gente se encontrava em evento, mas era sempre aquela coisa mais superficial. E aí, quando, né, a agenda abre, você fala, cara, que bom ter alguém pra conversar, né? E aí, legal. cada uma no seu momento, você fala, ai, que delícia a troca. É muito né? rico. E é muito rico, porque muito é isso. O que você falou, Joseph, assim, é perfeito. Quanto mais você sobe, mais solitário Mais é. solitário Exato. fica no... Não, mas nessa linha do tempo, né? Às vezes eu percebo que é igual exercício. Hoje, Joseph, não, eu nunca tenho tempo, que tu deixa pra lá. Tem outras Sim. coisas sempre mais importantes. E pra isso também, né? Dar essas paradas no meio daquele dia a dia doido. Tu parou 1 hora pra tomar um café com alguém, vai acabar E não é negócio. aquele networking que você faz porque você já quer entubar alguma coisa. a troca real, troca sabe? real. Não, matou Você a sabe charau. que eu aprendi até a ter um termo que é mais bacana que chama netweaving. Netweaving, né? Netweaving, né? Eu aprendi nesse curso aí, nesse primeiro teaser que eu fiz no Board Starter pra Isso. ser conselheiro, que eu vou seguir esse caminho aí, então... E Muito aprendo. legal. Acho que tem umas histórias aqui. A Monique teve com a gente na segunda temporada. Vocês vão ver que ela teve um momento de transição de carreira importante. E teve agora novamente, porque hoje é o 3º episódio, mas quem assistiu aí já assistiu o primeiro, ela estava aqui sentada como co-host com a gente. E assim, uma das coisas que falaram aqui é, gente, aproveite esses momentos com as pessoas. Se você tá ali naquele bate-papo, seja no bar, seja alguma coisa, esteja realmente presente, porque a gente tá tão no dia a dia. Aproveite Porque cada você momento, porque esteja você inteiro aprende, ali, né? esteja inteiro, porque você aprende. As pessoas, eu nunca fui muito de ler, tava brincando de escrever ali, mas assim, meu aprendizado assim, foi muito das pessoas. Eu gosto de estar junto, gosto do pessoal brincando. Ela tem que estar no. Porque você pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro. E orgulho foi se eu tiver que copiar e aprender, porque isso te enriquece muito. Sem dúvida. A Paulinha, a Ana Paula da PayPal, Sim. ela falou uma coisa, Aninha, beijo. O pai dela falava o seguinte: não volte pra casa sem você ter um conhecimento novo. Pode ser no ônibus, pode ser não sei o quê. Só que a gente se preocupa tanto com conhecimentos estruturados, cara, num bate-papo com uma pessoa, fala assim, isso aqui acho que pode fazer diferença na minha vida. Só que nessa coisa de você subir, aproveitar até a pergunta do Joseph, tem um pedaço importante que sempre pergunta, a gente discute, que é as lideranças. As nossas primeiras lideranças. Como é que foi a primeira liderança de vocês? Porque aqui você tá liderado, peguei a inspiração com um, com o outro. Mas é a primeira liderança. Primeira liderança é divertida, até porque tem uns erros. Conta causa, a gente gosta de causa, sabe? Porque aprender com erro é bacana, né? E aí, como é que foram as primeiras lideranças de vocês? Essa é uma transição difícil, né? E acho que igual ser pai, hoje até se ensina um pouco mais, né? Se tenta entender, se falou muito em carreira em Y, mas eu, de verdade, a minha primeira liderança, porque eu atuei como estagiário, fui trainee, fui mudando, aí eu trabalhei em mesa de operações, então é um trabalho que você vai ficando mais sênior, mas você não tá liderando ninguém, né? É um trabalho mais sozinho, né? De trader. E aí eu fui trabalhar em planejamento financeiro, fui ter uma equipe, aí caí no meio de uma fusão, me colocaram como, talvez pela posição de financeiro, como responsável da integração, e aí de repente está liderando um monte de gente,
E assim, é um frio, é uma responsabilidade, você começa a ficar mais sozinho, tem algumas coisas que você não pode compartilhar. Você tem que pensar muito mais no outro, como você desenvolve, como você enxerga, entender que pessoas diferentes reagem diferentes aos estímulos, né? Então... E alguma situação lá de falar assim, pô, quem é esse cara aqui? Tem algumas situações comuns, né? Uma era normal. Hoje em dia menos, mas, pô, sou muito mais antigo na área, esse cara é meu chefe. E principalmente no momento que tu era muito técnico, né? Muito Profundamente técnico. Teve alguns casos desses lá? Não, sempre tem, né? Sempre tem. E aí, você? Porra, para de encher meu saco aí, velho. Não sei o que. Falou isso não, né? Falou isso não. Não, porque hoje em dia, se você me perguntasse, né, como que você reage com isso? Pô, com jogo de cintura. Hoje tá mais... Quando você tá garoto, não. Aí então você já fica enfesado, vai pra cima. Então tem não quer fazer pra mim, não? Me dá aqui que eu meto a mão e faço. Que esse é um erro comum de início de liderança, né? Quem é técnica, né? Vai lá, executa, faz. Esse problema eu nunca tive, viu? Eu sempre fui muito bom pra delegar. Eu te falo, tava no meu DNA. A posição mais difícil que eu tive foi realmente no começo, analista, não sei o que, ter que fazer. Delegar a mole. Mas é uma habilidade super importante. É uma habilidade. Super. Mas você vê como você falou, né? Em algumas cadeiras não é uma habilidade, em outras é tudo que você precisa fazer. Perfeito. Né? Desapegar, acho que você é um bom conselheiro, tá vendo? Boa. Bom, não, esse é um ponto ótimo, porque assim, de novo, muitas pessoas falam, isso aqui é ruim. Não, isso é uma mega habilidade que é difícil. E é ao contrário, quanto mais você vai subindo... Eu vejo que teve uma maturidade de liderança muito grande, mas antigamente, delegar era um problema. E eu vou delegar e esse cara vai saber mais do que eu e vai perder e eu vou perder minha posição pra ele. As pessoas tinham uma preocupação até desenvolver líderes. Vamos lá, antigamente não, tá? Quem tá ouvindo sabe que vocês conhecem líder que hoje tem medo. Inclusive tem medo. Sim. Gente, você desenvolver líder... Tem muito ainda. É importante, inclusive, pra você se estar preparado pra tua próxima. Porque senão você não se prepara também. Mas tem gente que tem medo. E não, se eu tiver um cara preparado, eu vou tomar minha vaga. Não, se eu posso aqui, então, até deixar um recado, gente. Quanto melhor as pessoas que trabalharem com você do seu time, melhor vai ser pra você. Todo mundo vai aprender mais e você vai andar muito mais rápido ainda na tua carreira, ainda que o interesse não seja esse o legítimo, mas Quer ver uma brincadeira que eu fazia? Eu falava pro meu time o seguinte, cara, minha meta de vida, eu quero que vocês arrebentem, minha meta de vida era ver Malhação. Tem Malhação ainda? Existe? Acho que não. A Rafa que é jovem ali? Gente, não tem. Malhação. Não, Rafa, a gente de vez em quando tem que lembrar, a gente vai ficando velho. Existia um programa de jovens que passava era às 4 da tarde, 5. Sim. Então eu falava, minha meta era eu chegar, era porque eu queria chegar cedo em casa, meu irmão, toquem a vida a vocês. É isso. A gente tem que relembrar aqui novo. Acho que quase todo episódio a gente relembra aqui. Uma vez, o primeiro episódio, o Bruno, do Brinquedo de Estrela, tava comentando sobre uma situação de, eu fui no andar e as pessoas estavam com... Pra não querer atender cliente, naquela época, tirava o telefone do gancho, porque só dava ocupado, né? Aí quando falou o telefone do gancho, a gente olhou um pro outro assim... Ele, gancho, telefone, as pessoas... Aí falou, pessoal, é botar em modo avião e tirar do modo avião. Maravilhoso. As pessoas botavam em modo pra avião. explicar isso pros filhos hoje em dia. Esquece, Não, o cara não acredita. Então brincava com isso assim, cara, por quê? Porque você tem que estar preparado nisso, né? Mas e aí, lá no início também você teve uns causos bons lá, umas histórias boas. Imaginem que, né, eu era assistente executiva e aí eu fiz a transição pra virar executiva. Então, pra mim, a primeira coisa que foi muito difícil é porque essa foi a tua primeira liderança? Foi a minha primeira liderança. Quando eu era assistente executiva, eu tinha minhas assistentes, eu tinha estagiário, mas ainda era uma composição diferente de liderança. Sim, sim. Porque era muito hands-on, né? Era tudo mão na massa, a gente fazendo ali o tempo inteiro e sempre antecipando qualquer coisa que pudesse acontecer com o executivo. E aí eu apenas trabalhava com o presidente da Gol. Apenas. Então vocês podem imaginar o tamanho que era esse gerenciamento. E era assim, tinha muita coisa que acontecia que quando eu ia comunicar, já tinha dado problema, já tinha sido resolvido. E eu só tava ali informando que, só pra você saber, não ser pego de surpresa, aconteceu isso, resolvi, tá aqui, fica tranquilo, tá tudo certo. E quando eu virei líder, né, e aí fiz essa transição pra carreira executiva, eu tinha que... Não era mais essa coisa de antecipar todos os problemas, né? Eu tinha que gerenciar para que os problemas fossem... começassem... Então, para mim, a primeira virada cerebral, porque não é só habilidade. Eu lembro do meu primeiro feedback. Meu chefe falou assim pra mim, Carol, você tem que trazer as coisas para serem discutidas, não as coisas resolvidas. Meu mindset durante anos era resolver. E, nem te perguntar como, e imagina que eu ia levar um problema.
E aí, de repente, o problema fazia parte do processo de construção, inclusive para depois trazer com o time. Sim. Então, para mim, foi um processo intenso de falar, cara, e acho que a questão da liderança, a primeira habilidade que a gente desenvolve é confiar. Então, você tem que olhar pro seu time, que acho que casa muito com o que você Cara, falou. ótimo ponto. É confiar em ótimo quem tá ponto. trabalhando com você. Então, não é desconfiar, né? E no Brasil, a gente tem muito essa coisa quase que cultural de que você primeiro desconfia pra depois a pessoa Ó, ganhar essa merece uma frase, a hein? credibilidade. O primeiro ponto da liderança Mete é lá, confiar. mete lá. Primeiro ponto da liderança. Aprenda a confiar na sua equipe. Não É, desconfiar. Não desconfiar. Porque daí, assim, você empodera quem tá com você. E você também aprende a segurar e falar, ok, eu não vou botar a mão nisso. Tremendo. Né? Mas prazo, o que tem que ser feito, discussão em conjunto. E, cara, deixa as pessoas colocarem os talentos delas pra fora. Putz, É, cara, é. isso é... Acho que pra fazer um gancho com o que você falou antes, José, assim, eu sempre na minha carreira ouvi falando assim, cara, a pessoa que vem depois de você tem que ser melhor do que você. Né? É assim, a hora que você é um líder que você fala, cara, eu sou, é porque a sua equipe toda tá preparada. Você olha e fala assim, meu, que problema legal que eu tenho. Quem é que vai assumir a minha cadeira? Porque tá todo mundo Mas, e preparado. você tem um E pedaço... esse é o legado, né? Esse é o legado que... É isso. E depois, quando a gente for, ninguém vai lembrar dos desafios, É isso. de algum milestone, de uma entrega, de um projeto. Vão lembrar das pessoas que você Que desenvolveu, foram das pessoas que você transformadas, ajudou. É isso. É só isso que vai ficar. É isso. Não, E é a hora que sensacional. você, e acho que é outra dica que eu vou deixar aqui, né, pros novos líderes. Cara, prepara as pessoas que estão abaixo de você, porque daí a sua promoção também vem. É... Exato. Né? Ninguém, se você ocupa a sua cadeira, eu tive um grande chefe, Léo, que disse um dia pra mim, ele falou, se você for muito boa o tempo todo naquilo que você faz e ninguém souber fazer o que você faz, você nunca vai sair daí. Ó, eu já tive exemplo, você tá falando isso aí. Gente, eu tive exemplos práticos. Por quê? Porque quando você vai pro teu mundo, quando você vai subir no executivo, as pessoas têm que deixar de olhar só pra si próprio É e olhar isso. como empresa. Você tem que olhar o lado da empresa e o seu lado. Já tive vários exemplos. Eu já vivi isso uma vez, exemplares, que a pessoa falou assim, não vai ser promovido porque eu não tenho quem colocar no seu lugar. Sim. Mas, E, mas e hoje Quantas, neste né, momento, isso acontece hoje direto. Mas isso é E declarado. se você tirar... Se você não tiver um plano de sucessão, Não. se eu não tiver um plano de sucessão, eu não movo. Vaga boa, uma vaga top pra um outro amigo que depois ele ficou, eu perdi a vaga. Eu falei assim, não vai pra cá porque naquele momento da companhia, esse lado, porque, assim, gente, não tem problema, a gente tem que deixar a pessoa super pronta. Mas talvez se não tiver, dependendo da área, você pode ajudar a desenvolver. Mas tem momento que, cara, não tem jeito. E se você não tiver, você vai perder a oportunidade Sim, dentro das companhias. sim. Porque o cara, o presidente, as pessoas têm que olhar como uma companhia também. É isso. Eu tenho que te ajudar, mas, cara, se você sair agora aqui, sei lá, em 3 meses, isso vai me impactar muito. Então, assim, E tem os dois lados, né? Tem a gente preparar os times, mas Sim. também o time tá de olho nas cadeiras que estão vazias. Eu sempre Sim. brinco lá, falo, galera, tem uma cadeira vazia, vai lá e senta. É isso. O que quer dizer isso? Pô, tem alguma coisa que alguém não tá fazendo, vai Começa a lá e faz. fazer. Daqui Já a pouco, prepararam. não, ué, ele já tá fazendo, É não- isso. já tá lá. É muito mais fácil, né, essa transição. Então, Não, mas tem os isso dois é- lados, né? Uma É. via de mão dupla. Minha amada mãe sempre disse: primeiro faça e depois receba a faixa. É isso, gente, senta na cadeira e ocupa, cara, entrega. E aí depois é natural. Ela fala, nossa, por que ele ainda Como, não é? como essa geração era assim, né? Impressionante, né? Agora Nossos pais eram aprendam, muito né? assim. Sim. Mas sabe uma coisa? E assim, a gente falou. Mas antes, não. Queria um. Antes a gente gosta de história. Fala alguma coisa que deu errado aí. Fala um exemplo assim, cara. Putz, isso aqui. Só eu sucesso, fiz. essa Ai, tá meu muito Deus. leve, Ai, tá meu muito Deus. leve, Ai, meu tá Deus. muito Ai, meu leve Deus. isso aqui. Só Fala só assim, cara, aqui a gente teve de cada história, teve de erros do médio e teve de ápice. Vou deixar vocês falarem pra não influenciar. É, Tem uma que acho que Mas acho solta que o vocês ainda não pesado, viram, solta o foi no episódio que saiu há 2 ou 3 semanas atrás, um ápice, mas fala vocês primeiro, depois eu dar esse exemplo aí pra quem não viu. O que teve numa situação assim que deu errado? Falei assim, puta, isso aqui eu fiz besta, mas depois, enfim, serviu de aprendizado e tudo. Não, aí, assim, vou escolher. Escolhe uma, ainda tem vários, Vou tem escolher. vários. Não, tem vários. E até como eu comentei, né? Dentro da minha carreira executiva, teve um momento quando eu saí de um laboratório, não estava morando em São Paulo, estava morando em Londrina, então já tinha sido uma super mudança, que é bastante aprendizado. Falei, não, agora eu vou empreender.
né? E aí você sai para empreender, não pesquisa direito, montei restaurante, montei catering, abri uma kebaberia. E aí, nossa, não, foi assim, eu falo, esse foi meu grande MBA. E foi minha inspiração, né, de sair do mundo de finanças e ainda como executivo ir mais pro negócio, né? E acho que essa transição também foi interessante, mas ali bati muita cabeça. Mas teve alguma como líder, tipo assim, algum erro que você teve com a equipe, tipo assim, putz, cara, eu fiz isso aqui com algum liderado meu que, ou com os liderados, ou com uma estratégia dos liderados que, de novo, quando eu fiz a transição de finanças para o negócio, meu primeiro papel foi como diretor comercial, fora da área de finanças, então eu tinha os gerentes de conta. Eu estava acostumado a liderar gerentes de planejamento financeiro, pessoal no escritório, até meia-noite, não sei o quê, focado, disciplinado, e aí fui pegar um time de campo, né? Então aí deu tudo errado, eu recebi vários feedbacks. O pessoal falava que eu era mais grosso que papel de embrulhar prego. E aí, não, juro. Resumindo. Mas aí de novo, é um aprendizado que o perfil é diferente. Era a pegada de querer fazer direito, de trazer um pouco a disciplina, não sei o que, só que o trabalho de campo, ele é diferente. Né? Eu acho que hoje é um pouco mais harmonizado, mas somente aqui. Então foi um choque para a equipe enorme. Né? E aí eu aprendi muito, sofri, aprender, né? Você sofre aprendendo, né? E aí fui me moldando, fui ajustando, fui tendo uma pegada muito mais soft. Mas esse tem um aprendizado legal, que assim, não quer dizer que você foi para uma outra área que o cara fala o seguinte, não, a forma de você trabalhar aqui é muito boa, por isso que eu joguei pra cá. Não, a outra área tem perfis diferentes que você como liderado tem que se adaptar, né? Esse foi um ótimo exemplo. Não, sem dúvida. Quando você muda radicalmente de área, eu mudei várias vezes, tem que se adaptar muito. E até agora, olha, eu trabalho há mais de 30 anos, né? Saí de uma empresa grande para uma outra empresa grande, em teoria super parecidas, laboratórios. Gente, tô tendo que aprender tudo de novo. É uma empresa enorme, eu tô lá há um mês, é assustador. Você é um estagiário, você fala como que eu me acho, como que eu ajudo, onde que eu me encaixo. Então tem, né? Mas esse foi um bom ponto que eu já ouvi. Eu já ouvi há pouco tempo, tá? Não vou falar os santos, mas já ouvi há pouco tempo. Fala, não, se me colocaram aqui porque a forma de eu trabalhar dava certo, por isso me colocaram aqui. Aí, enfim. Imagina, tem que ter uma... 3 meses foi demitido a pessoa, mas assim... Tem que ter muita humildade nessa retomada, entender a cultura, honrar o que já foi feito, sabe? Chegar numa pegada como contribuo. Então, esse é um aprendizado enorme. E aí, conta o caos aí. Conta o caos. Deve ter vários, né? Deve ter vários. Depois... Tem um monte de gente assistindo abre agora. Uma caixinha. Agora ela vai falar, agora ela vai falar. Você lê a passagem. Eu acho que... Calma. Você percebeu a pessoa blogueira, né? Abre uma caixinha. Abre uma caixinha. Abre uma caixinha de perguntas. Abre uma caixinha de falar assim, pô, vai abrir uma caixinha de chocolate, vai abrir uma caixinha. Abre uma caixinha de perguntas. Só digital aí, ó. Não, olha, hoje eu vou pra casa podendo falar que aprendi várias coisas aqui. Tô me sentindo muito jovem, gente. Maravilhoso. Né? Acho que deve ter tido várias coisas, mas acho que o meu aprendizado foi justamente o oposto do cara. Né? Eu sempre fui muito doce. E aí, essa coisa da doçura, as pessoas às vezes confundem. Acham que é, tipo, ela é boazinha demais. Né? Então, nisso, você vai enfrentando coisas com o time, às vezes, de achar que, né... E eu continuo sendo doce, tá, gente? Eu não virei uma bruxa má. Porque eu acho que isso tá na essência. Mas a gente tem que aprender a dosar. Inclusive pros pares. Porque daí você começa a ter pares que falam, não, mas você é muito boazinha. Então, cara, não confunde que eu trato bem as pessoas com que eu não tenho pulso, eu não tenho pulso e claro, etc. Que bacana. Então, acho que isso pra mim foi, assim, no começo do meu papel de líder, foi aprender que, cara, tem hora que você tem que dar um pushing hard no time e que tá tudo bem. E que é sobre coisas e não sobre pessoas. Não é pessoal. É fundamental. É isso, não é pessoal. Eu acho que esse aqui, se a gente pode, é um outro momento de um grande insight que a Carol traz. Né? Não é pessoal, é sobre negócios. A gente tem que desapegar, senão a gente fica louco, né? É isso. E tem muito líder hoje que vai na pessoa. Tem. E não no tema. Tem. Né? E aí você fala, cara, pra quê? E aí perde. Tem. Porque em algum momento, né, isso deixa de fazer sentido pra aquelas pessoas que estão ali. Ninguém gosta de tomar porrada o tempo todo. Né? E aí, uma coisa é porrada em cima de temas, de atividades, de processos, né? E era legal, né? Porque assim, o meu último time que eu liderei, a gente tinha uma conversa muito franca. E às vezes saíam as porradarias
Acabou a reunião. Galera, onde que a gente vai almoçar? E É. tal. E aí, vamos falar de outra coisa. E a gente aprendeu a ter aquele ambiente de falar, cara, isso aqui é sobre o negócio. Mas a nossa relação pessoal Não muda. não muda. Né? E tem muita gente que Boa, erra nessa boa, moça. Muita, boa. muita. E mesmo assim... E é fácil errar, hein? Porque as pessoas não erram Sim. por mal, né? Sim. É fácil errar a mão aí. Tem gente que erra por mal, mas... Tem de tudo. Mas tu falou uma coisa antes, Carol, da confiança, né? Que é a base pra construir esse time. Não sei, ninguém tem dúvida disso aqui. Mas eu já errei nesse sentido. De deixar, por conta de confiança em excesso, esquecer. São coisas diferentes, né? É. Confiar não é largar, não é esquecer. É não delegar, não é não delargar. né? Delargar. Exatamente. E eu já fiz em alguns momentos, pô, confio tanto, deixa lá Como que aí vai se vira? acontecer. Daqui 3 meses eu olho, meu Deus, faz 3 meses que eu não olho. Foi por um caminho que não deveria. Então eu Perfeito. negligenciei meu papel, dando a desculpa de confiança. Não era. Né? Então Perfeito. tem essa Boa. dose. Perfeito. Agora só um ponto Você vê que importante tudo vocês na vida é falaram. balanço, né? É. Como você pega o ajuste fino, porque muito pra cá ou muito pra lá vai dar problema nos dois isso aí. lados. Mas e o ponto é, gente, esse que vocês estão falando são pra todos os níveis, tá? A gente tá falando de liderança, gente, mas pra cima. Por quê? Você pode ter chefes diferentes. Teve um período lá na Oi, que eu fiz com o meu time? Eu levava, enfim, nossos amigos, uma vez por mês eu levava um CEO, um bate-papo com um CEO de alguma companhia lá. Só pra eles entenderem perfis de pessoas e liderança diferentes. Sim. Por quê? Porque, cara, não adianta você ficar puto, você vai se adaptar. Então, assim, tem dois grandes, enfim, pessoas que eu admiro muito, sou fã, grandes amigos. Teve um dia que eu levei o Dimitrios, que hoje é presidente global da Uma Viva, da Atento, e que é um perfil, enfim, pessoa que veio humilde, cresceu. Da manhã e a parte da tarde o Francesco Renzetti, que é outro cara que eu sou super fã, italiano, europeu, um outro perfil. É isso aí. 2 choques, de manhã o pessoal falou assim, não, eu quero que esse cara seja o presidente da Oi. Quando chegou à tarde, um perfil europeu, o pessoal, não. Pô, o cara da manhã falou, não, gente, não é gosto. Aí teve uma outra pessoa da tarde, não, tem muito mais da tarde. E o pessoal assim, você tá maluco? Por isso. Então você ter perfil e você também se adaptar, porque é muito fácil. Às vezes botam muita responsabilidade só no líder, não, porque o líder é no líder. Quem tá liderado, independente do nível, você como diretor, teu presidente, você também tem que entender perfis de liderança e você também se adaptar. É isso. Porque isso tem que ser uma via de mão dupla, né? É fundamental. E hoje tem muito a questão da diversidade, né? Perfeito. Diversidade de sexo, diversidade de crença, diversidade de idade. pensamento, diversidade Que de o pensamento idade. é o melhor que você consegue Eu- ajudar, né? Eu acho que assim, tem muita coisa com diversidade e equidade que a gente tem uma lição de casa enorme, né? Sim. Como país, como sociedade, como planeta para fazer. Mas eu acredito que a diversidade de pensamento é a mais rica. É melhor de tudo. Né? Que um dia a gente vai poder estar num lugar que a gente já resolveu as mais básicas, né? E pode focar, eu acho, Boa. mais assim, Mas as demais diferentes também maneiras de agir e refletem pensar. do pensamento. Todas, né? São todas. vivências É isso, diferentes, é acabam isso. Que formando. transforma. Fantástico, isso, muito bom boa. ponto, Então- sem dúvida nenhuma. Olha como é que são as coisas. Olha como a gente tá olhando o tempo aqui, pessoal. A gente tava Fê. falando aqui e até eu que fico sempre olhando, tô tão aqui. Cara, tão bacana que eu até esqueci. O Vini me ajudou a lembrar e só falou assim. Vocês vão... Porque normalmente eu vou assim olhando, Assim, gente. Tá vendo? Esse papo demora aqui. Por isso vai ter replay. Passa Tem que voando, ter, tem que passa ter replay. voando. Vai ter que ter replay. Indo então aqui para nossas perguntas finais, cara, assim, cara, é muita pergunta. A gente vai ter que ter replay. Então, Vai ter. É. De jeito não. só para fechar esse tema aqui, que eu acho que a gente puxou um tema aqui que é importante, que a gente tem que tomar cuidado, porque graças a Deus a gente tá mais maduro em tema de diversidade. Porque tem um tema de diversidade que, enfim, não é diversidade, a gente tá aí. Pessoas completamente diferentes vai trazer um conhecimento diferente, que tem uma lenda, história, piada de que era um executivo que tinha 2 caras que se brigavam muito. Um presidente com 2 vice-presidentes, diretores, brigavam muito, só que 80%, 90% das vezes um tava certo e o outro não. Mas pau comia. Aí chegou uma vez, por que um demite o outro? Porque toda vez que vocês têm que vir pra cá, um quer ter tanto tá certo que isso faz você se provocar e você tem que estar vindo muito perfeito e ele muito perfeito. Porque se ele não tivesse, a gente não estaria nesse nível aqui, a gente estaria acomodado aqui e todo mundo igual, Todo diferente mundo de igual. opinião, Nossa, você ia estar nesse patamar. Ele faz você crescer porque você não quer contra, ele busca crescer, então a empresa cresce. Então, se você usar a diversidade de verdade, isso faz uma completa diferença. Porque, cara, ninguém quer todo mundo igual, porque é legal, mas não vai me... E isso em qualquer relação. Se as pessoas for muito igual, legal. Vai estar bem, mas só até nível. Não vai conseguir ter provocação, né? Exato. Sim. Deixa eu até dar uma dica de livro aqui, que o Marcelo Tomei da MetLife me indicou, chama Ideias Rebeldes.
Ele fala exatamente sobre isso, sobre a diversidade de ideias dentro dos negócios. Sim. E ele traz uma narrativa de o quanto poderia ser evitado, possivelmente ser evitado, o ataque às Torres Gêmeas, que aconteceu, né? Comemoramos, entre aspas. Porque lá todas as pessoas eram muito iguais, vinham da mesma faculdade, da mesma crença, da mesma isso. Então lá no livro ele aborda psicologicamente o quanto isso é importante legal. nas organizações, com vários exemplos. Boa. Como é que é o nome do livro? Ideias Rebeldes. Ideias Vale muito a Rebeldes. pena. Show. Bom, livraço. Anotado. Vamos lá, vamos pra pergunta final assim. Vamos fazer uma pergunta final. Ah, calma aí, antes de falar, só pra dar o spoiler. Pessoal, assistam a penúltima temporada. Até tirei foto hoje. Tem um grande amigo que trabalhou lá e foi CEO da Selfie, CEO da Selfie, investidor anjo, enfim, graças a Deus foi CEO do Grupo Catarata. Super bem, super do bem. E quando eu perguntei uma coisa que tinha errado aqui, o que ele fez aqui nominalmente, ele falou, cara, vou falar um negócio. Tinha uma executiva, que é até amiga minha pessoal, que num dia lá ele tá falando uma coisa, achei que ela tá fazendo fofoca, eu falei o negócio na frente dos outros, tinha uma postura, então eu tô falando aqui gravado pessoalmente, pedindo desculpa pra você, assim, porque assim, pra todo mundo a gente... Por dois motivos. Um, não depende, enfim, nem grande executivo não tá lá, e era muito comum as pessoas vão lá, se eu fizer alguma besteira em público, mas eu vou lá corrijo no particular, desculpa, pô, não foi mal. Não corrige em público. Sim. Ele não corrigiu só em público, como gravado pra vida toda. Ó. Então, assim, foi um negócio surpreendente. Foi muito bacana, né, Fernando? Grande abraço. Figuraças, vai ver a história deles aqui, figuraças. Pergunta o seguinte, cara, vocês viram aqui, pessoal, três grandes executivos. 4. Quatro. Que assim, pô, história de vida que começou, traz um pouco do DNA de professor, do esporte, de equipe, de aprendizados ao longo da carreira, que também erraram e acertaram, mas que trouxeram, e até é legal que foram algumas coisas complementares, Sim. porque é importante não. Eu tenho que ter esse perfil então para ter sucesso. Não, era um perfil completo, então, tem um perfil difícil e que tiveram sucesso. Você não é obrigado a ser igual e você consegue seguir sua carreira, legal. Mas também são pessoas como carne e osso normal. Isso, gente como a gente. Nossa. E sendo gente como a gente, o que é a Carol e o que o Suca fazem quando estão fora do horário corporativo? Fora do momento corporativo, né? Porque horário... Fora do momento corporativo. Não tem horário. Fora do momento 24/7. corporativo. O que vocês fazem de diferente? Eu tenho a ser atleta, sou pintor, ela vai dançar na TikTok, tá? Mentira. Sou cantor, que eu viajo, sei lá, quando vocês não estão no momento corporativo, quem são as pessoas, quem são vocês? Acho muito bacana, assim, pra mim esse é um momento muito forte, é estar com a família. Eu sempre pedalei, né, fazia mountain bike, aí... Mas fazia de competição, aquelas coisas de... Não chegava a competir, mas assim, Mas fazia ia longe, fazia Tem mountain bike estrada, todo fim de essas semana, ia longe, né? E aí é bem isso, né? Um negócio que você sai 6, 7 da manhã e volta 2, 3 da tarde. Então, uma vez que eu fiquei pai, né? Eu tenho 2 meninos lindos, Vitor e Felipe, de 6 Legal. e 10 anos. Você tá num momento de muita dedicação, Sim. né? E acho que esse balanço é super importante, aproveitar esse momento e saber também como fazer, porque em alguns momentos você fala, poxa, mas e eu, né? E o que eu gosto, não sei o quê. Então, eu acho que tem um pouco isso. Então, tá com eles, assim, para mim, hoje um grande momento. E eu adoro planejar viagem. Né? Então, não só viajar, como planejar. Então, eu faço tudo Gosta eu daquele mesmo. desfrutar, Não, eu vou organizando o roteiro, o negócio, sou não sei o bagunceiro. quê, monto... Tipo tia Augusta, né? assim. Exatamente. Ninguém sabe o que é tia Não, o Augusta. que é tia Augusta? Boa Tia pergunta. Augusta. E agora eu vou Agência fazer de uma viagem lá do viagem. Verdade. Vou fazer uma viagem no final do ano para Alter do Chão com os amigos. Ai, que demais. Super. Só que o cara que organiza, ele é super tranquilo, né? Então aí minha mulher já me conhece e fala: você tá surtando? Eu falo: eu tô. Eu sou Não do tá teu tudo amigo. resolvido, não sei o O quê. cara, calma, vou ver. Cadê o roteiro? Cadê as coisas tudo metido? Cara. Então, Não, eu adoro e- essa parte de planejamento de viagem, assim, eu curto muito. Hobby pra mim. Boa. Muito bom. Não, isso é diferente, porque um monte de gente aqui gosta de viajar, mas parar pra organizar, Pra planejar a organizar, viagem... Eu sou teu amigo, eu sou bagunçado, não vejo nada. Depois eu vejo, na hora eu vejo. Na hora vê. Eu adoraria dizer que eu sou super do esporte, mas eu não sou. Eu tive certeza disso, que assim, antes eu falava assim, não, eu não faço tal coisa porque eu não tenho tempo. Pra mim, esporte é obrigação. Então, quando eu tive tempo, foi a última prioridade minha, era o esporte, gente. Loucura. Era quando... Nunca me dei bem com esporte, com bola, nada disso.
Mas eu sou, né, casada, né, eu tenho uma filha da barriga, a Manuela, 2 filhos do coração, o João e o Francisco, que são Legal. filhos do primeiro casamento do meu marido. E além disso, ainda temos 2 cachorros, Ei, né, o Shoyu e o Hashi. Então é uma casa intensa, né? O As nome crianças. Shoyu e Hashi. Shoyu e Hashi. Hashi. Nem gosto É. de japonês. Deu uma É. perceber. O almoço é no É isso. japonês O hoje? almoço é no né? japonês. Segundo o meu marido, o próximo cachorro vai chamar Wasabi. Então, assim, a gente tem uma agenda em torno das crianças, né, muito, muito forte. O Francisco tem 14, o João tem 9 e a Manu tem 6. Então tem uma intensidade de idades e coisas diferentes. Então a gente, quando eu não tô, né, focada nas coisas de trabalho, a minha dedicação é 100% pra família. A gente gosta muito de passear, de estar junto. Acho Legal. que eu e meu marido, a gente tem uma cumplicidade muito legal. Então, às vezes fala, cara, estamos nós dois aqui tomando um vinhozinho, batendo papo até altas horas. Acho que isso é um momento super relax. Não, mas não fala o tempo todo de trabalho, não, né? De vez em quando não fala de outra Não, fala de cor, fala da vida, vamos falar vamos falar das crianças. E a gente gosta muito desse momento à mesa, Legal. sabe? Com as crianças. Então, Boa. todo mundo à mesa junto. E a gente tem um ritual em casa que é ninguém levanta da mesa enquanto todo mundo não tiver terminado de comer. A gente tenta muito, minha mulher se esforça muito, o menor começa a correr em volta da mesa. Maravilhoso. Moleque. Maravilhoso. Segura. E aí é até legal, porque rola uma dinâmica com as crianças, que assim, cada dia um tá um pouco mais devagar, né? Aham. E aí eles ficam, pô, vai, nananã. E aí a gente aproveita muito esse momento pra conversar, pra Legal. planejar a viagem. Né? Eu, dos últimos anos, todo mundo falava, não, a Carol organiza. Eu falava, não, gente, a última coisa que eu quero fazer é organizar. Não, Só chega, me convida pra ir e me entrega o roteiro, então se um dia Certeza. quiser Ainda mais que você convidar trabalha. a Se gente. nunca quer Vamos fazer, marcar você isso. trabalha. Vamos marcar um dia da pessoa Vamos que participou é do Conexão isso. pra viajar, a gente já sabe quem vai ajudar a planejar. né? É organizador isso. tá Então, e a gente adora experimentar restaurante diferente. E legal. novo. E aí, sabe aquela dica e tal? Então, acho que. Não vou dizer que é comer o hobby, mas sabe, conhecer sabores, misturar estilos. Então a gente adora fazer isso. E não sou assim uma avaliadora gastronômica, Mas eu gosta. gosto Ó, muito Pô, que dessa maneiro. experimentação. Cores e sabores. Cores e Não. sabores. E eu sou um que Bacana. eu sou um aqui que muita gente passou aqui também que gosta. Esse aqui eu tomo esporro de todo mundo. Que eu, pra comida, eu sou Zé. Eu gosto do seguinte, tá junto. É. Então assim, a gente vai no rap, tá junto. Mas e comida, vai chegar no restaurante. Sim. Tô E nem eu aí. adoro- sabe o que eu tenho gosto de comida, fazer assim, meu quando eu vou paladar eu falo paladar infantil, paladar assim, zero de Nuggets experimentar com nada assim. Oi? É nuggets com batata, você. Ih, fácil. Olha lá. Fácil. O que eu mais gosto de fazer quando eu chego em restaurante é assim, virar pra pessoa e falar: o que eu tenho que sair daqui que eu não posso deixar de experimentar? Eu faço a mesma coisa, ainda minha Ah, mulher bom. briga comigo, que ela fala toda vez que você pergunta, e Sabe nunca aquela responde. coisa, aquele filme Ratatouille, que tem Sim, uma hora que o sim, cara sim. fala, me surpreenda. Uhum. Adoro. Não quero decidir. Não, mas é gente, muito não legal. dá Lá em pra- casa Boa, também. boa. E as meninas comem de tudo, né? Acho que desde pequenas elas comem de tudo. Elas querem ver uma coisa. Posso provar? Não, você não é de comer, guria. Ah, então tá. Elas provam Boa. tudo. Fruta, Então- comida, textura. Isso é ótimo. Sensacional. Isso é. E Meu ótimo, pai e- fica feliz, e- né? e Ó, A gente Ai, pergunta demais. quantas cores tem no prato. É Ah, que olha só. Que demais. Gente, show demais. Muito bom. Muito bom. Sim. Putz, cara, vamos ter que planejar a próxima, Vai. que é bom demais estar com você, bom demais, altos papos, altas referências, altos... O ruim, o único ruim disso, que é de vez em quando tem umas palestras, alguma coisa pra tu fazer, aí eu saio daqui e falo assim, eu vou ter que mudar tudo que eu tentei aqui, porque é aprendizado, sem já É muito mexi no... bom, Já, é. naquela... E essa foi uma cheia das dicas, hein? cheia da Com dica. blogueiragem ainda, ó. Com blogueiragem. Com blogueiragem e Demais. tudo, boa. Então, assim, pra fechar, primeiro, mais uma vez, agradecer aí os apoiadores que vocês viram o nível de coisa bacana aqui que a gente Legal. conheceu dos dois e dos três pra levar pra quem tá dentro de casa e olha como é que apoia. Então, turma da Bidu, do Coffee Life, e aí, novamente, a 5 e a Uso Digital que tá com a gente primeiro. Obrigado aí por você tá nos proporcionando isso. Cara, de novo, Carol e Dioso de novo. Cara, super, super, super obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando esse bate-papo e que, mais do que pra gente aqui, é um aprendizado, um momento super gostoso que se a gente pudesse fazer um planejamento financeiro pra ganhar muito dinheiro sem fazer nada, eu podia ficar aqui o dia todo fazendo isso, que você gostou demais. Então, super obrigado pela disponibilidade de agenda de vocês, por estar aqui junto com a gente.
E queria aqui pra rodada final, a gente brinca na rodada final de @, quem quiser acompanhar vocês, enfim, Instagram, LinkedIn, site, o que vocês quiserem. E que vocês dessem a última dica de tudo que a gente falou, do que vocês pensem, pra uma dica final pra turma. Como a galera acompanha e segue vocês, tivesse que dar uma dica final aí pra quem tá assistindo. Mais uma vez, super obrigado aí pra estar com a gente. Imagina, eu acho que pra mim é um prazer, à disposição sempre. Você Espero sabe. ter se divertido. Não, Tanto demais. quanto A eu. gente nem viu o tempo passar. Pra seguir nas redes sociais, LinkedIn, Carolina Trancucci Martins. Trancucci só tem eu, então é fácil de achar. Acho que dica final, insight final, pra quem tá começando, pra quem já é líder, pra quem tá nesse level, façam as coisas com o coração. Entregue o seu melhor, né, pras pessoas. Forme, inspire, né, se inspire em pessoas inspiradoras. O mundo precisa disso, precisa de líderes que movimentam, né, que cuidam, as novas gerações precisam. Quando eu fiz essa pausa, né, no meu sabático, eu pensei muito sobre o mundo que eu queria deixar para os meus filhos, né, e eu quero fazer parte dessa transformação, né, para os meus filhos encontrarem um ambiente de trabalho, né, com pessoas com propósito, com valores, que trabalham ali sempre movidos pelaquela essência e não deixam se perder dentro desse processo, né, pelas coisas que vêm aparecendo, que acontecem durante a jornada toda. Então, de vez em quando a gente tem que parar, olhar pra dentro e falar, isso aqui tá fazendo sentido, sim ou não? Então, acho que isso é super importante. Legal. Não importa o momento que você esteja na carreira, olha sempre pra dentro. Tem que, né, se doer o estômago, tá na hora de mudar a rota, né? Boa, show. Olha que bacana. Boa, Que inspirador, aí, ó. né? Carol, Top. demais. Top. Pra me seguir nas redes também, Carlos Súcar no LinkedIn, então é a rede que eu sou mais atuante aí, que eu super me identifico. E uma mensagem final, eu passei muito por isso também, focar de verdade na jornada e ter certeza que a jornada é cada vez mais longa, sabe? Então, eu falo para as pessoas que estão começando, estão no meio da jornada, não tenha pressa, não queira subir todos os degraus de uma vez, até porque você vai chegar lá muito cedo e aí depois como vai, né? Então, eu acho que aproveita a jornada, saiba que é uma maratona, né? Eu hoje eu me vejo Perfeito. e falo, pô, eu tenho mais 20, 30 anos, talvez mais, né? Então, é mais tempo do que eu já trabalhei, então... É verdade. Você tem que Não tá tenha se pressa a tua vida, Não, vai ter muita coisa. Invista no longo prazo, Tem né? muita Invista, vida, né? olhe para o longo prazo, se reinvente, não tenha medo de mudar, porque de verdade é uma jornada muito rica, mas muito longa, né? Então, para não ficar desmotivado e cansado no MVP, quantas pessoas você já viu que sobem e depois o cara vende a empresa, não sei o quê, sabe, às vezes até se suicida, né? Porque já chegou, já fez tudo. Verdade. Então, eu acho que se eu tenho alguma coisa para dizer, é isso, né? Excelente Eu ponto. tava estagiário, queria ser presidente, não, hoje eu nem sei se eu quero. Então, Essa é uma coisa importante, dica pra quem quer virar executivo. A grande maioria que tá aqui falou assim, aquela expectativa Veja vai bem, mudando. veja O bem. sucesso ele vai mudando, né? exato. Boa. Muito bom. Meu amigo, obrigado de novo por você estar aqui junto Obrigado, com a gente. Edson. Obrigado, Obrigado, turma. você. E aí, não, quem Toca, quer Justa. novamente aí te achar? Porra, eu novamente, Joseph, então, Joseph Kuma, em qualquer rede, em qualquer e-mail, josephkuma@gmail, @pessoalize, E Joseph não tem como errar, né? Só tem eu, igual da Carol, só tem eu lá, Joseph Lee Kuma. Eu acho que eu pego as duas aqui, né? Como é que a gente usa o coração e investe no longo prazo, que os frutos vão ser colhidos com Boa. absoluta certeza. Boa. Pessoal, foi perfeito. E assim, eu normalmente eu não tenho nem dica, mas pro final, o que ficou bem marcante, existe uma coisa que você falou de relação de confiança. Uma vez eu tenho tem vários parceiros que eu, tem contrato, mas eu falo, cara, se o dia que eu tiver que me preocupar com um contrato, eu não deveria estar fazendo parceria com vocês. Uhum. E acho que a gente tem uma cultura muito, e por N motivos, de sempre desconfiar. A gente sempre nasce da desconfiança pra depois, não, ao contrário, tem que nascer da confiança. E se você for verdadeiramente nisso, aquela pessoa que talvez você não deveria confiar, ela já começa a se afirmar, deixa eu sair desse ambiente, que esse ambiente aqui não é pra mim. Então acho que essa coisa de você já primeiro pensar em desconfiar, ao contrário. É confiar e se não der certo, acabou, tudo bem, vai pro lado de lá. Porque se eu tiver que ficar preocupado, não, tem que estar tudo isso, tem que estar muito amarrado, tem que estar em contrato, tem que estar, tem uma... Mas se a tua preocupação for essa, talvez você não deveria nem ter essa relação. Então acho que esse é um ponto muito importante. sem dúvida, Gente, mais uma bacana. vez, super Muito obrigado. Valeu.
Pessoal, incrível. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aqui. Até o próximo episódio. Um grande Valeu, abraço. tchau, tchau. Valeu, Tchau, pessoal.